Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Era Delas aqui no canal do Denilson Show. Eu sou Julia Vani e hoje não tenho a Aline Fanelli comigo, mas tenho um convidado muito especial. Glauco Diógenes, o mago, que é designer, ilustrador, empreendedor, mestre de cerimônias, palestrante, apresentador e produtor de conteúdo desde 2000. Ele que tem a plataforma É Quarta-feira, que fala para design esportivo com a comunidade tratando com os fãs. E aí, Glauco, tudo bem? Tudo ótimo, Júlia. Prazerzaço estar aqui com você. Um beijão pra Aline também, que é uma querida amiga. Obrigado pelo convite. Valeu mesmo. Glauco, muito obrigada por participar do programa com a gente. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre como você entrou nessa área do design esportivo também. Vamos lá, obrigado pela oportunidade. Cara, eu sou um apaixonado por futebol, né? Como não poderia ser diferente, acho que é o que me traz aqui. E também por design. E eu entendia já há algum tempo, há mais de... tô um pouquinho já tiozinho. Há mais de 20 anos que tinha uma oportunidade bem importante, uma lacuna que ainda existe, embora tenha se trabalhado muito melhor, nos clubes para o desenvolvimento de produtos, licenciamento e principalmente para o desenvolvimento dos uniformes. E eu tentei durante muito tempo implementar isso. Cheguei a fazer algumas coisas para o São Paulo Futebol Clube na época, desde 2008, me aproximei do clube via assessoria de imprensa e desenvolvi alguns projetos especiais, como selos especiais para o aniversário do Morumbi, alguns itens para as camisas do São Paulo de 2012, 2013. Fiz algumas coisas muito importantes para o Rogério e esses cases ganharam uma notoriedade internacional. A partir daí eu comecei a explorar isso daí também dentro do meu escritório, que é focado em branding, em design. Design é a alma de tudo que foi feito pelo homem, né? Como diria o Steve Jobs. Então, desde o tênis que você está usando, que tem uma coisa de cultura, de comportamento e de pertencimento, até o que a gente está vendo hoje acontecer nas camisas. As camisas viraram um item de colecionador, mas também um item de luxo que as marcas estão explorando. Então, eu trafego um pouco nessa área também. Legal, e é exatamente sobre camisas de time que a gente vai falar hoje, sobre as camisas lançadas para a Copa América e para a Euro desse ano, que o meio do ano tá cheio de coisa por aí. Pois é. Mas antes, eu queria até te perguntar sobre esse posicionamento dos clubes agora em relação ao design como um item de moda, como você falou, né? Não só dos Perfeito. clubes, mas da comunidade de moda em geral. A gente viu a Malu Borges, ela começou fazendo um look com uma camisa do Vasco e depois o Vasco mandou coisas para ela e para Bebel, filha dela, e foram outros clubes também aderindo a esse negócio da camisa de time como um item de moda. O Guarani também chegou a ter camisas recriadas na Coreia, que foi, assim, algo muito surpreendente, que ninguém esperava. Como você vê esse movimento? Perfeito. Não, vocês fizeram uma baita pesquisa. Essa coisa do Guarani na Coreia foi incrível. Foi, inclusive, um grupo de K-pop, né, que fez isso e explodiu as camisas. Bom, eu vejo esse movimento com muita naturalidade, porque era algo que a gente já previa há 20 anos, desde que eu comecei essa empreitada. O que acontece? Com a chegada das mulheres dentro do segmento de uma maneira muito forte, a ampliação da modalidade do futebol feminino e também o academicismo que está entrando dentro do futebol, com as novas metodologias de treinamento, novas regras de compliance e também, obviamente, o marketing, é natural que você estruture toda a cadeia do futebol dentro de um viés mais voltado para a questão da empresa, mais voltado para uma questão de produção em massa mesmo, porque futebol é um entretenimento. Só que ele precisa se profissionalizar porque gera bilhões e tinha um monte de coisa que estava solta. Com o design, mais até do que o marketing e a publicidade, você consegue sistematizar esses processos. Então é natural que, com a chegada principalmente também do futebol feminino e das mulheres, você tenha e também da galera mais jovem que é consumidora de moda, você tem esse crossover entre o universo da moda que pode explorar novas tecnologias de tecido que a gente tem disponíveis, a questão do comportamento mesmo, que hoje está tudo muito interligado. Por exemplo, não sei o teu caso, você pode até, tô até te perguntando aqui, se você puder responder, mas eu acredito que para além do futebol você curta outras modalidades, você não é uma coisa só, você gosta de música, você gosta de moda, você gosta de gastronomia. Então, à medida também que o público vai se sofisticando, as ofertas para esse público, que é um público consumidor, que também é carente, ela começa a se ampliar. E nisso o design vira uma ferramenta importante. Então, esse movimento que está acontecendo, ele faz convergência com skate, faz convergência com linguagem de cultura de rua, faz convergência com a música e, naturalmente, a moda vai se apropriar disso. Hoje em dia, né, hoje, principalmente nesse momento que a gente está falando agora, a camisa de futebol virou o assunto do momento, exatamente por esse crossover. Às vezes uma tendência, por exemplo, que é algo que está na moda, já para te devolver.
que nasce, às vezes, de maneira espontânea. Que você tem uma blogueira ou uma influenciadora super importante que vai lá e faz um look que combina essa tendência. O TikTok trouxe muito isso, com uma tendência chamada de blockcore, que é você usar a camisa de futebol com calça de alfaiataria e usando até um elemento aqui, um acessório mais elegante. Então isso começa a entrar na cultura e começa a ser retroalimentado. Consequentemente, a gente está vendo o que está acontecendo hoje em dia. E a gente viu a campanha da Brahma com a Alessandra Ambrosio também, né? Que é uma modelo, anos na moda. Fez uma campanha com a camisa do Grêmio, ficou super legal. A gente tem ali as fotos. Perfeito. E foi uma campanha que foi se estendendo até para outros influenciadores. O Fred Desimpedido chegou a fazer também. Mas é bem legal essa nova abordagem que as marcas, no geral, não só os clubes, buscam inserir as camisas de time, porque antes a camisa, ela não era vista como algo pra sair. Pelo contrário, ela era marginalizada, né? A namorada não queria porque faltava exatamente essa sofisticação e esse acolhimento por parte da cultura. Então essa pesquisa que vocês trouxeram foi fantástica. Obviamente que tem um viés aí de Brahma na semana de moda, uma Uber Model, um modelo internacional, quase que do nível da Gisele Bündchen, trajando uma camisa do seu próprio time, obviamente que é uma ação paga, mas aí você consegue fazer esse crossover de universos, né? Então agora os homens têm mais motivos ainda para poderem irem para as baladas com as suas namoradas e junto com a namorada também vestindo, né? Antes era só o cara, agora vão os dois juntos, né? Sim. E falando agora sobre as camisas lançadas, a gente vai começar pela Argentina, que fez uma camisa especial voltada à conquista da Copa do Mundo de 2022, com um escudo em dourado, uns detalhes em dourado, também para ficar elegante junto com o pet de campeão do mundo. Perfeito. E eu queria que você contasse um pouco sobre... Claro, o momento atual da Argentina é muito bom, e as camisas ficaram lindas, muito diferentes, sem os detalhes em preto da Adidas, como foi a última. Então a gente já vê algumas mudanças, né? Ótimo. Não, pô, obrigado pela oportunidade, porque aqui eu tô me deliciando. Vocês fizeram uma baita de uma pesquisa. Bom, esse é um movimento assim, primeiro que também tem essa coisa da simbiose da marca com a instituição ou com o time. Por exemplo, algumas empresas têm uma relação que ela fica umbilical com as suas seleções. É o caso da Argentina com a Adidas, é o caso do Brasil com a Nike, é o caso agora que teve uma polêmica, a gente vai falar, acredito, mais para frente, da Alemanha com a possível saída, agora a chegada da Nike, mas o fato aqui é o seguinte, respondendo especificamente a tua pergunta, eles já conseguem brincar por conta dessa relação muito umbilical e por ter um conhecimento profundo já da cultura local argentina e do que são os gostos. O design argentino é bem sofisticado, principalmente lá na parte de Buenos Aires, as capitais ali, as grandes cidades da Argentina têm um design bem evoluído e você vê uma tendência aqui que está acontecendo que é esse decutler, que eles chamam, que é você ter o escudo e o logo de uma proporção maior. Para quê? Tá se fazendo esse movimento parecido com o que é o desenho do Batman The Animated Series, que é você projetar o futuro com o olhar do passado. Então você pega essa ancestralidade da Argentina, nessa linha mais clássica, vai brincando às vezes com os tons de cores. Nesse caso aqui optou-se por uma linha mais monocromática, a preservação do azul. É quase como se fosse realmente transformando o uniforme da Argentina na bandeira da Argentina, quando você tira o preto, porque o preto não está presente na bandeira especificamente. Então você trata essa questão do patriotismo que fica um pouco mais exacerbado quando da conquista, né, a relação que eles tiveram. A gente viu como que foram as comemorações, vários dias nas ruas, as cidades tomadas. Então tem muito desse apelo de você invocar questões de pátria, e o lance do dourado você subverte, porque o dourado simbolicamente, obviamente, tem a ver com a conquista. Então o único elemento preto que está ali disponível em alto contraste são os números para você poder mostrar. E uma curiosidade sobre as camisas da Argentina, a história da camisa da Argentina, é que ela é muito inspirada também na do Racing Clube de Avellaneda, né? Exato. E tem as mesmas cores, que é o albiceleste. A AKD, ela foi uma base muito importante para a seleção brasileira, não, argentina, lá no início da década de 1910, por ali. E por isso que se chama AKD, né? Porque tem essa base fundadora. E ela é muito... Os argentinos, eles têm um senso de patriotismo que eu acho que é muito maior do que o brasileiro, porque
Aqui é muito difícil você ir num estádio e ver alguém usando a camisa da seleção brasileira. Normalmente você pensa, ah, não, é um rival infiltrado. Porque as pessoas vão com a camisa do seu time. Lá eu cheguei a passear pelo estádio do Independiente, que é o maior rival do Racing. E mesmo assim, eles usam a camisa da Argentina, que tem as mesmas cores do Racing Clube, até em clássicos. Então, eu acho que eles têm essa distinção de colocar o país até um pouco no mesmo nível do clube, ou acima, em alguns casos. Perfeito, concordo. O Maradona, que jogou pelo Boca, jogou pelo Argentino Júnior, é um ídolo nacional, até o estádio do River Plate tem homenagens a ele. Então, eu acho que a Argentina tem esse patriotismo, essa representação que se estende além da seleção, né? Acho que vai até para os clubes um pouco. Olha, bom ponto. Eu concordo com você nesse sentido, sim. Até por uma questão de unidade, né? Eu acho que a Argentina é diferente da gente aqui. O Brasil, na verdade, eu não vejo o Brasil como um país. Eu entendo até... Você consegue ter essa visão depois que você sai daqui. Eu acho que o Brasil é um continente com vários países. Por exemplo, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo. Já fui para algumas cidades aqui do Brasil. Cara, você vai pro Rio de Janeiro, é outro país. A língua é a mesma, mas a cultura, o jeito, até o corpo das pessoas é diferente. A Bahia é a mesma coisa, Minas Gerais. Obviamente, por ter essa dimensão, a gente não consegue ter esse sentido de unidade. Principalmente também pelo que vem acontecendo sobre o espectro político nos últimos anos. Então você tem as tensões também entre Nordeste e Sudeste, que também fazem parte da nossa história. Então lá tem uma coesão maior, talvez por isso a gente tem esse sentido de unidade mais presente. E o que você trouxe é verdade. Essa questão da camisa, ela fica cada vez mais evidenciada, principalmente para a Argentina, ainda mais nesses últimos momentos. Essa última Copa, da maneira que eles ganharam, foi realmente bem na pegada do tango que eles gostam, né? Perfeito. E passando agora para uma seleção europeia, a França teve uns anos de uniformes azul marinho, né? Um azul bem escuro, bem forte. E agora volta com esse azul um pouco mais royal, mais claro. Você sabe o porquê dessa mudança, da escolha? Sim, tem essa coisa de buscar essa tendência mesmo nessa, que eu falei, nesse heritage, nessa ancestralidade. E esses tons que a gente está vendo mais claros, eles remetem muito à época do Platini, remetem muito àquela película, aquela estética que a gente tinha nos anos 80, Copa de 86 também, lembra muito até a aplicação dos frisos e também brinca um pouco com o que é tendência cromática hoje de moda. Tem muito, assim, é muito engenhoso a maneira como eles pensam as camisas. Nenhum frame, né, nenhum quadro é deixado de lado. Então, assim, por exemplo, o que a gente tem como tendência de moda que está acontecendo no mundo? Quais são as paletas de cores que estão evidenciadas? Que tipo de aplicação tecnológica que eu posso fazer para implementar isso? Até o grafismo do galo, ele está muito mais hoje para um pictograma e para um elemento de internet, se a gente reparar bem pelas imagens que a gente tem, do que seria aquele brasão mais antigo de coat of arms, que seria um brasão mais de guerra e tudo mais. Também tem esse apelo de moda voltado para a geração Z, para millennials, que estão com poder de consumo e que não tem não conseguem se ver representados também graficamente dentro desses elementos. Então você consegue trafegar. Brinca-se um pouco com essa memória afetiva mais antiga, de uma galera que tem 40 a mais, e que tem poder aquisitivo e que vai comprar a camisa também, mas obviamente que está se flertando com uma geração mais nova, que é quem vai seguir e quem vai dar sequência nos próximos anos, é o foco deles, né? Não adianta ficar agradando uma galera que daqui a pouco, infelizmente, não vai estar mais entre nós. É bem pragmático a situação. E na camisa da Argentina a gente reparou que o escudo e o símbolo da Adidas também estavam maiores. E na da Nike parece que eles estão seguindo esse modelo também, né? Outra fornecedora. Mas o galo parece bem maior do que nas camisas anteriores. Não, muito bem observado. Não parece, ele está realmente muito maior, porque é exatamente essa tendência mesmo de buscar essa ancestralidade. Nessa época, se a gente pegar imagens mais antigas, não sei se a gente vai ter aqui, mas se quem pesquisar estiver assistindo a gente, você vai ver que essa transição dos escudos, ela varia muito de momento para momento. Há momentos em que se tem, sim, uma pegada mais, como que eu posso dizer, evidenciada, é quase que um grito, né? Porque é uma linguagem não verbal, então o escudo está ali gritando, a gente brinca na gíria, e tem momentos que até por uma questão do design, do que você tem como tendência global de moda, de mobília, você vai ter uma redução e uma compactação, ele vai ficar mais minimalista, né? E obviamente que como é uma guerra comercial muito intensa, principalmente entre Nike e Adidas, a tendência quando você tem algo que é muito forte para o momento presente é que elas acabem replicando esse tipo de tendência
por mais que elas sejam opostas, tá vendo? Esse modelo mais antigo aqui, acho que é do ano retrasado, ou da Copa, ou de 2018, não tô lembrando exatamente agora. Eu acho que é da Copa de 2018, pelo detalhe da manga. Pois é, se eu não me engano, é até pelo tipo de colagem, que é esse Reglan, mas você vê que aí ela tá mais minimalista. Por quê? Porque naquele momento você tinha essa tendência mais voltada para uma aplicação mais sintética, até monocromia, né? Você vê que tem poucos elementos, é um tom mais escuro, como você ressaltou, mas os elementos de grafismo também seguem o que seria a tendência do dorso, né? Do corpo ali, do tubo que envolve o tórax ali, o peito do jogador. E a gente teve uns anos de um minimalismo muito grande indo pro futebol, né? Os escudos sendo reformulados, todos sendo mudados, modernizados. Você acha que essa tendência tende a mudar agora? A gente tá num momento de mudança, assim? Acho que não. Embora a aplicação no mundo físico ela esteja sendo feita num tamanho grande, essa questão de você fazer essa aplicação menor tem a ver com o que eles chamam mesmo de decutler, né? Que é que seria, num termo em português, uma faxina. É você tirar os elementos que não são importantes e sintetizar ao máximo a forma. A Adidas fez isso com as 3 listras, tirando o Adidas de baixo e trabalhando só com o triple stripes, né, que eles chamam, que são as 3 listras, e muito por conta do quê? Da aplicação no digital, por conta dessa relação que a marca começa a ter com esse público mais jovem. Então a tendência pelo que eu vejo e estou acompanhando agora nesses últimos momentos, é que você tem a aplicação no mundo físico mais destacada e você ocupe uma área maior porque ele está mais sintetizado. Então você não tem letra, geralmente é só o símbolo. Eu vou me apropriar disso para ganhar mais espaço. Mas quando eu precisar fazer uma aplicação para o digital, um ícone de Instagram, de TikTok ou de qualquer outra rede social que venha a acontecer, eu consigo trabalhar com um desenho muito pequeno e ainda assim eu vou ter pregnância. Eu vou fazer com que ele seja reconhecido. E você acha que, no geral, as camisas tendem a ser mais básicas hoje em dia? Porque, se for olhar em comparação, tinha aquelas camisas malucas dos anos 90. Tem uma do Marcos, que é toda pintada de tinta colorida, que é maravilhosa. Você é palmeirense? Linda. Sou palmeirense. Eu não sou palmeirense, mas eu adoro o Marcos e acho aquela camisa linda. Aquela camisa é linda. Tem umas do México também, que eram todas cheias de geometria. Vários exemplos. Sim, Jorge Campos e tudo mais. E acho que é uma tendência que não tende a voltar por enquanto, né? Não, e eu acho que não vai voltar nunca mais. O que vai acontecer muito é você realmente ter a camiseta mais como uma t-shirt, como você está usando, como eu estou usando, que é essa chama t-shirt porque ela é em formato T, né? E é uma camiseta mais curta. Ela cada vez mais sintetizando o tecido, cada vez mais colada no corpo do jogador, que agora virou até a própria estrutura corporal do jogador, se a gente comparar com o que era nos anos 90 para o que é agora, ela mudou completamente, né? O jogador é meio que o corpo do Mbappé, ele parece uma rã. Ele tem o tronco bem pequeno e os braços, né, e as pernas super alongadas, né? Então a tendência é que você tenha esse biotipo cada vez mais sendo selecionado nas categorias de base. Por quê? Porque é um cara que consegue ficar fibrado, ele vai ter força, mas ele vai ter muita velocidade, por conta até da mudança da modalidade. E isso acaba impactando também essa questão que você trouxe muito bem, que é o lance do design. O design está a serviço da função. No final do dia, ele cumpre uma função estética, mas ele vai cada vez mais estar atrelado. E essa coisa de você retirar essa quantidade de elementos e de ter cada vez mais materiais sintéticos e que são quase que descartáveis, é para atender essa demanda fast fashion, que a gente vai ter cada vez mais, e também para você impactar a questão da cadeia logística e de custo. E para você poder conseguir distribuir e garantir a homogeneidade. Então, o que você aprovou, por exemplo, com o seu cliente, que é a seleção, você conseguir replicar isso em vários outros lugares. E você falou sobre essa questão do custo. Tem uma história que é que o tecido roxo, ele acaba sendo mais caro do que os outros, né? Perfeito. E nesse ano, a Alemanha apostou em uma camisa degradê, a segunda camisa degradê do rosa pro roxo. Sim. E eu queria que você comentasse um pouco sobre as camisas da Alemanha para essa temporada. Essa é bem diferente do que eles normalmente fazem, parece até uma camisa de goleiro. Pois não. E a primeira camisa é um pouco mais simples, mas com os detalhes em degradê da cor da bandeira da Alemanha nas mangas. E depois a gente fala um pouco sobre a polêmica da mudança da Adidas pra Nike, que já foi anunciada por parte da seleção alemã. Tá bom, você que manda. E me fala também, porque eu falo pra caramba, então quanto tempo que a gente tem, né, pra gente falar, pra eu poder sintetizar. Bom, essa questão das mudanças das camisas, como você tem ela vem oportunizada pela questão do regramento, que é o seguinte, a gente tá vendo ali, linda, eu acho a camisa belíssima, tem essa questão, é meio que um tie-dye, meio que um degradê, como você falou, ela vai esmaecendo desse roxo para um quase púrpura,
Às vezes, dependendo do espectro, o homem vê cor diferente, né? Ele capta o espectro cromal. Vocês, mulheres, têm uma vantagem em relação a gente. Até por uma questão fisiológica, vocês conseguem ver percepções cromais diferentes de nós homens, com raras exceções. Mas o fato é o seguinte, você tem hoje por regramento, por força de regramento, o que o uniforme ele seja do mandante, o uniforme número 1, ou ele todo darker, ou ele todo lighter. E a mesma coisa acontece com o uniforme número 2, ou todo darker ou todo lighter, que seria todo claro ou todo escuro, tá? O que acontece com isso? Você acaba já alterando a identidade por conta de regra do que a gente viu como tradição. E nessa alteração de identidade tem uma oportunidade. Então, o que acontece? Eu trabalho geralmente, eu tô falando eu trabalho não, os designers trabalham, né? Geralmente o quê? A camisa número 1 é a camisa tradicional, quase que imutável. A gente vê aí com a Alemanha, camiseta branca, calções pretos, meiões brancos, ou às vezes camiseta branca, calções pretos e meiões pretos, porque você consegue manter a integridade do uniforme número 1. No caso do 2, como eu tenho que alterar, eu já tô indo jogar na casa do adversário, é a oportunidade de eu fazer o quê? Exatamente isso, flertar com a galera da geração mais nova, a Gen Z. Então eu tenho aqui uma maneira de explorar o que está rolando de comportamento de acordo com cada sociedade. A sociedade alemã, ela evoluiu bastante nos últimos décadas por conta, obviamente, de todo o seu histórico de pós-guerra, e é uma das sociedades mais progressistas que a gente tem dentro do contexto da Europa, né? Seja do ponto de vista de legislação, seja do ponto de vista de direitos. Tem toda uma questão da migração, da abertura da migração com a Angela Merkel. Então, quando você traz essa camisa mais para esse tipo de paleta de cores, se você está assim, sinalizando um flerte com a comunidade, com as minorias, e também você está trazendo esse elemento de moda, porque por força de regra você vai ter que ser obrigado a alterar seu uniforme. Então, já que eu não tenho mais a minha identidade, eu posso trabalhar com outros elementos. E sobre a mudança da Adidas para Nike, eles ficaram desde os anos 80, né, fixo com a Adidas, mas... Não, 77 anos. 77 anos? 77 anos de parceria, a parceria mais longeva, até por conta dessa questão das empresas, pegando esse seu gancho, das empresas alemãs. Por exemplo, a Bayern, que é do Bayern de Munique, que é farmacêutica, a própria Adidas, que é alemã. Então, foi um choque, deu muita polêmica, o bicho tá pegando lá porque envolveu até questão política, políticos se manifestando, porque o que acontece? Essas empresas, elas extrapolam o fato de serem simplesmente empresas. Elas começam a ter interferência do ponto de vista da cultura do local e, obviamente, ela tem relações umbilicais com a questão do Estado, uma vez que a identidade, né, dos Mannschaft lá, que eu não sei a pronúncia exata em alemão, mas da seleção alemã, ela está atrelada a uma indústria que é super potente, é transnacional, compete com uma empresa americana e você tem uma empresa americana chegando e tomando esse lugar. Então é quase que, simbolicamente, você tem uma questão diplomática e uma questão também até de geopolítica na história, né? Óbvio que a Alemanha também tem posicionamentos importantes dentro dos Estados Unidos. A Volkswagen, se eu não me engano, é a principal patrocinadora da Liga de Futebol Americano, enfim. Mas, assim, é um símbolo muito forte e difícil de imaginar. Pegou todo mundo de surpresa e está rendendo boas polêmicas por conta de alguns processos que aconteceram. A própria Federação Alemã publicou uma carta lá, sem ter a interpelação da imprensa, com FAQ respondendo sobre o processo, a licitude do processo de concorrência. O fato que a Nike foi de uma maneira muito agressiva para cima, porque sabia que o novo CEO da Adidas publicou num material de economia, olha que loucura até onde o design vai. Ele publica que ia ter umas medidas mais austeras. Vocês podem ver que a Adidas tira aqui do Brasil um monte de patrocínio com influenciadores, parou de fazer um monte de ações que ela fazia anos atrás, porque fez um movimento de contenção de despesas e foco mais em varejo, principalmente o varejo local, potencializar lojas, mudar posicionamento de marca. Nisso, a Nike, temos uma oportunidade. Eles sabiam que ia ter a renovação em 2026, que é o último ano da Adidas na Alemanha. Entra no processo de concorrência e jogaram uma carta super potente. Vamos duplicar o valor do que a Adidas está pagando e vamos ver se a Adidas vai ter grana para poder fazer isso. O CEO foi amparado pelo conselho de administração e falou, o nosso limite é até aqui. Se vocês quiserem,
vamos seguir em frente por conta do histórico da ancestralidade. Mas a gente está vendo aqui, infelizmente, né, agora as portas do mundo estão abertas para tudo, money talks. E aí perdeu o Playboy, agora vai ter que esperar 8 anos se quiser voltar para a Alemanha. A Nike tomou o lugar. Esse foi o resumo do que aconteceu. E essa questão, a escolha da Adidas é mais uma questão financeira. Da Adidas não, da Alemanha é mais uma questão financeira mesmo, né? Porque chegou a praticamente dobrar o valor que a Adidas pagava. Totalmente, é totalmente, assim, pragmatismo. E eles usaram como desculpa, eles falaram o seguinte: abrimos um processo de concorrência destituído de preconceitos. Foi mais ou menos e amplo, né? Sem fazer vistas grossas. Não vamos aqui trazer elementos de nacionalismo, mas obviamente que afetou. E aí você abre um precedente desse. Óbvio que a prioridade era da Adidas, tá? Na renovação, mas eles chegaram no limite. Se eu pago 50 milhões de euros e eu tenho alguém que vai me pagar 100 milhões de euros por ano, vai dar quase 1 bi de euro em 8 anos, 800 milhões de euros. Não vai passar de 1 bi, né? Porque isso é só o valor que eles vão pagar para poder produzir. Fora a parte de produção, logística, desenvolvimento, criação, marketing. Fatalmente, certamente vai passar de 1 bilhão de euros esse investimento. E a gente tem também a camisa da Noruega para a Eurocopa. A Noruega, que é uma seleção em ascensão agora, fez uma segunda camisa que tem homenagens, referências ao Círculo Polar Ártico, à Aurora Boreal. Então, as seleções, elas vêm... As seleções não, mas as fornecedoras vêm buscando trazer mais da essência dos países, né, nessas últimas camisas. Na Copa de 22, a própria Nike fez com o Brasil uma homenagem à onça pintada, falando sobre a garra do brasileiro. Então, são alguns detalhes que tentam até, tipo, se aproximar do povo um pouco, né? Perfeita a tua pergunta. Excelente. É exatamente isso. Por quê? Porque como está tudo muito miscigenado hoje em dia, então você está indo exatamente nessa questão ancestral. Você pode reparar que no caso do Haaland, ou Haalandinho, a tipografia que eles estão utilizando é uma tipografia que faz muito alusão ao quê? A própria escrita viking. Por quê? Você começa a ter esses pequenos países que são mais fechados e que você não tem, e que a cultura não está tão disseminada ou está mais fechada dentro do continente, ela começa a ficar popularizada por conta das séries. Então, automaticamente entra dentro da cultura pop. E aí eu retroalimento essa cultura pop trazendo esses elementos de ancestralidade. Então, eu achei a fonte maravilhosa. Obviamente que para o Ocidente ela já é uma leitura um pouco mais que se assemelha aquelas questões que você vê dos vikings mesmo, é quase que não dá para ler, mas é feito de propósito. Por quê? Porque você está trazendo, você tem um expoente como o Haaland, que já é um cara, embora seja nórdico, ele é global. Ele já é um jogador global. Então, automaticamente, vai ter uma boa vontade por parte dos consumidores de quererem buscar isso. E o lance da Aurora Boreal, pô, é uma das maravilhas do mundo. Quem tem interesse de ir para a Escandinávia, para os países escandinavos, tem isso como ponto de partida para sonho de turismo, fatalmente vai passar por ali. Então, eles estão buscando exatamente esses elementos identitários para deixar cada vez mais marcada a identidade de cada seleção. E eu acho super válido, eu achei um super acerto. A camisa número 1, ela é praticamente a bandeira. Sim, ficou linda. Não, ficou bonita. Bom, você pode até dizer, eu acho que é bem importante também que você traga os seus inputs, porque você manja pra caramba e tem uma visão diferente da minha, por ser mulher, por ser consumidora de moda. Então é legal que você usaria. Sim. Então, funciona bem com uma paleta. Você é loira também, ó, como que funciona. O tom de pele é parecido, você vê que gera um contraste, então a camisa fica muito... Tem até essa coisa do estudo cromático, né? Olha o centro do azul em relação ao contraste com o rosto do Haaland e o vermelho do lado. Então vocês que têm esse skin tone mais claro, fica maravilhoso. E você falou da fonte da segunda camisa, das camisas no geral, e eu lembrei, acho que você vai saber mais detalhes, do caso da camisa da Suíça, que fez na última Eurocopa, uma camisa com a fonte helvética. Perfeito. Excelente pergunta. Caramba, você é fã de camisa, assim, nesse nível? Sou muito, eu coleciono. Então depois eu vou te passar meu canal, acho que você vai gostar. Não, mas, pô, vou te levar pro podcast também, viu? Tá bom. A gente tem que levar as suas 10 camisas mais legais. Perfeita a tua pergunta. A helvética, o que é? A tipografia é a alma do design visual. Tá aqui no logo de vocês, por exemplo. Tudo a ver, uma coisa meio stencil, tem um degradê, você vê que toda a identidade
por mais que seja um podcast que está voltado para um público feminino, está falando de futebol de uma maneira geral, de uma maneira abrangente. A identidade traduz isso. A letra traduz isso. Então, a tipografia, ela é uma comunicação não verbal muito potente, porque ela tem uma personalidade. Se você usa uma fonte mais bold, mais encorpada, ela tem uma força. Ela transmite essa ideia. Como é o caso de vocês aqui, com o stencil também. Essa fonte de vocês lembra o stencil, que são aquelas placas que a gente usa para grafitar a parede. Foi exatamente a referência, tem o picho por trás também. Exato, porque é uma coisa urbana, né, contemporânea, que está muito em voga de novo. A Helvética, ela é uma fonte que ela sai daquela coisa da serifa, que é quando você tem aquela letra mais antiga, romana, o alfabeto romano, que são aqueles pezinhos que a letra tem, para uma fonte que ela é de uma maior legibilidade e pregnância, que é uma fonte da Revolução Industrial, que é para aquelas placas de sinalética de fábrica e tal. E ela é uma fonte suíça. E o design suíço, ele tem uma escola chamada de The Steel, que é o estilo suíço, que é o sintético. É a máxima simplificação e a funcionalidade. É o racionalismo suíço e é parecido com o alemão, que vem da Bauhaus e tudo mais, que é do pós-guerra, sintetização de elementos para você conseguir replicar com maior facilidade, porque a Europa estava devastada. Então, o design também tem esse fundamento histórico, que é de você reaproveitar os elementos da natureza de uma maneira sustentável. O design já nasce sustentável. E a fonte helvética, ela é um símbolo do design gráfico universal. É mais ou menos como você falar Pelé e futebol. Se você falar design e helvética, é praticamente a mesma coisa. Perfeito. Para quem não se lembra, na Eurocopa de 2020, que aconteceu em 2021, a Suíça usou a camisa, né, com essa fonte, e é uma fonte muito diferente para o mundo do futebol. Porque ela é mais voltada para essa coisa da indústria, né, dessa coisa mais racionalista mesmo. Ela já foi utilizada e está muito associada também com moda, porque você, depois que ela foi construída, você teve muitas variáveis, né? Então você tem Helvética, Extra Bold, Light, itálico, Black itálico. Então você tem e está presente em milhares de marcas, que a gente não vai ficar citando aqui, fazendo propaganda de graça, mas assim, milhares de marcas que a gente tem em casa, de tubo de pasta de dente até televisor, você vai encontrar a Helvética. Perfeito. E a gente tem também a camisa da Espanha, que vem com o Fúria, o vermelho Fúria tradicional, a Fúria Roja, e eles tiraram os detalhes em azul da camisa, né? Focou só no short, e dessa vez focou no vermelho, com os detalhes em amarelo, e a segunda camisa é um amarelo mais clarinho, e aí traz um pouco desse azul mais claro. Teve no ano passado a Copa do Mundo Feminina, e a segunda camisa era um azul bem clarinho também. O segundo uniforme da Espanha vem trazendo esses tons mais claros, mais pastéis nos últimos anos. Perfeito, exatamente isso. Você vê que a primeira, ela tá muito tradicional, parece até uma camisa dos anos 90, 80, tá? O conjunto todo. E aí vai na mesma pegada, por ser até a mesma fornecedora, é a mesma premissa da Alemanha. Então o que eu faço? Eu pego as cores, o que a gente chamaria de cores complementares da identidade de marca da Espanha. Então eu tenho ali a La Roja, né? Que é o amarelo, o vermelho e o azul. Beleza, esses são as cores padrões. Quais são as cores complementares ou as cores auxiliares que a marca Espanha, como identidade visual, eu posso me apropriar? Então, beleza, eu tenho aqui um tom de amarelo, então eu vou ir para uma coisa que está mais para um tom que seria quase que um marca-texto, mas aí eu mesclo com uma cor mais pesada e jogo esse tom de azul quase como se fosse um tie-dye, ou como se fosse um degradezinho bem limpo. Por quê? De uma certa maneira, eu continuo preservando a identidade, mas eu tenho esse flerte com a moda. Tanto é que os símbolos são sintetizados, eles passam a ser trabalhados monocromático. Você vê que nesses exemplos que vocês trouxeram aqui, no caso do número 1, a mesma coisa, mas no número 2, você praticamente ele quase que some. Você tem o conjunto muito mais forte até do que o escudo, embora ele esteja em vermelho contrastante, mas por ele ser só outline, você tem essa perda, né, de visibilidade e pregnância, que é até proposital, porque é para fazer um conjunto. Esses grafismos laterais, eles fazem essa coisa meio que com uma garra, quando o jogador estiver correndo, vai formar um desenho diferente, principalmente quando você tiver as fotos, como a gente tem aqui, fotos de divulgação, que é para permear. Então fica como uma alternativa para você combinar com uma calça de alfaiataria ou com outro elemento, e também para ser um uso, ainda que seja uma camisa masculina, para ser utilizada por mulheres, que está sendo muito comum mesmo. As mulheres têm optado por fazer esse uso
do blockcore, quando faz essa combinação que nem você tá vestido aqui, se você tivesse com uma camisa de time com ela por dentro com um cinto, estaria okzíssima para ir para qualquer balada. Então, é meio que essa pegada. E as meninas têm preferido usar a modelagem, porque a gente está numa coisa de oversize nesse momento. Então, elas têm usado a camisa mais larga por conta dos ombros, ter feito um detalhe interessante com os ombros das mulheres, que é mais encurtado. Então, faz um shape que fica interessante. Fica até mais bonito ver no corpo, como praticamente tudo, né? Mas especificamente essas camisas, bem mais bonito ver no corpo da mulher do que no próprio homem. E acho que hoje tem até uma preferência das mulheres pelo modelo masculino das camisas ao invés do feminino, né? Exatamente, é isso mesmo. Muita gente vai atrás dessas. E eu tinha outra você gosta de usar, por exemplo, você prefere... Eu prefiro masculina e larga. Mas então, eu uso feminina, eu infantil, uso qualquer coisa também. Mas eu tinha uma pergunta sobre o escudo também. Você falou sobre essa mudança das cores. Sim. E tem muitos clubes que já trocam o escudo do clube por referências. Por exemplo, o Liverpool usa só o Liverbird hoje. Sim. Já tem uns anos que não usa mais o escudo original. O Flamengo usa o CRF. O Cruzeiro usa as estrelas. E eu queria que você explicasse um pouco dessa mudança. Porque acho que é um negócio que ninguém nunca... por parte dos clubes mesmo. Eles nunca chegaram e falaram assim, olha, a mudança vai ser por isso. Foi uma mudança natural que aconteceu por uma questão de design também, né? Putz, perfeita a tua pergunta. Ótimo. Bom, no caso do Flamengo, o Flamengo ele fez um trabalho, tem um designer muito bom, que fez todo um trabalho de reestruturação quando o Eduardo Bandeira de Mello esteve lá. Que eles fizeram essa coisa do acrônimo do CRF, eles tinham muito problema para replicar, porque eles tinham umas 300 versões e ninguém sabia qual que era a versão correta. Então eles fizeram ajustes no CRF, alteraram completamente, deixaram ele mais limpo. Você vê que essa alteração tem mais ou menos uns 6 anos. Na época eu entrevistei tanto o designer quanto o Antônio Tabet, que era o Kibiloco. Ele era diretor de marketing lá e ele já tinha essa visão. Então o que eles fizeram? O acrônimo ficou para o uniforme número 1, Clube de Regatas Flamengo, aquilo ali chama acrônimo, e ao mesmo tempo ele é meio que quase que ele é um acrônimo com uma mandala, e tem também um outro nome de uma outra maneira de você fazer a composição de letras, que agora me foge, porque são tantos nomes, mas enfim, para o número 1 ficou o CRF e para o número 2 ficou o escudo de remo. Por quê? Porque os clubes têm histórias ricas. O Flamengo era um clube de regatas do Flamengo, ele era um clube de remo ali, se fazia competição de remo. E você não pode simplesmente descartar essa história. Então como é que eu consigo equilibrar, agrupar essa história que é tão rica e de uma maneira que eu consiga preservar a identidade? Então eu preciso me valer, obviamente, de storytelling, de contar essa história, mas do design também para equilibrar. Então na camisa 2, respondendo a tua pergunta, você tem o escudo de remos, e na camisa 1 vai ser sempre CRF, você nunca vai ter você pode ter até o inverso, como já aconteceu no passado, de você ter o CRF na camisa branca, mas depois que eles fizeram esse modelo de branding focado em design, não mais. O Cruzeiro é a mesma coisa, das estrelas, que às vezes eles substituem até em detrimento do escudo. Os escudos eles foram criados para serem adaptados para cada contexto de um momento do mundo, que nem a gente está vendo agora. Então, às vezes, faz mais sentido eu me valer dessa ancestralidade e ter a flexibilidade de uso, entendeu? Do que usar um elemento que às vezes pode ficar mais antiquado, ou às vezes tem uma questão política que está em volta, que está sendo resgatada do passado e eu não quero fazer. O importante é o clube ter essa diretriz e comunicar para a torcida. Por quê? Muitas vezes quando os clubes vão fazer esses usos, eles não têm um interesse real de divulgar, porque a própria torcida, tudo que vai fazer, vocês sabem como que é ser torcedora, o torcedor vai lá e enche o saco, nunca tá bom, né? Eu sou São Paulino, eu sei como é que é. É difícil, meu clube tem poucas variáveis, pouca flexibilidade. Tem muita gente que gosta e a galera mais nova queria ver coisas novas. Por isso que você tem essa ascendência do terceiro uniforme. Então é uma política que cada clube deve escolher para si, mas o importante é que você tenha esses manuais de uma maneira muito consistente para que você possa trabalhar essa comunicação também. Então varia de caso a caso. E eu lembrei de mais 2 exemplos também. O Palmeiras teve um único ano que usou só o P no peito, quando ainda era da Adidas. Que é maravilhoso, né? Que é lindo. E também o Boca, ano passado, fez um diferente. É uma referência a uma camisa dos anos 90 ou 80, não tenho certeza. Que são as 4 estrelas, CABJ. O acrônimo com CABJ, né? Sim, que é diferente, mas era uma referência ao passado também. E ficou bem bonita a camisa do ano passado do Boca. Perfeito.
E voltando, continuando sobre a Eurocopa, a Bélgica lançou uma camisa bem polêmica, né? Bem legal, né? A primeira camisa, ela tem um bordô quase, um vermelho mais escuro do que os Red Devils usam normalmente. Sim. E a segunda camisa é uma homenagem ao Tintin, que é um personagem belga de desenho, só que a reclamação é que ele é visto como um personagem colonizador. Ele é visto como um personagem que, muitas vezes, nos quadrinhos dele, ele ia pra África fazer safari e os personagens negros eram satirizados de uma forma, assim, que ele acabava sendo ridicularizado. Sim. Então, gerou um incômodo coletivo muito grande em relação à homenagem, mas é um personagem belga. A camisa em si ficou muito bonita, a combinação com os shorts também, as cores, só que é uma camisa muito complicada de se fazer, né? Sim, bom, vamos lá. Esse é um ótimo tema e muito bom poder abordar isso contigo. Assim, realmente houve esse movimento de processar essas duas edições. Foi o seguinte, é uma ONG que em 2007 entrou com uma ação para poder retirar esses 2 exemplares específicos. Um deles ficou clássico, que é o Tintin no Congo. Eles queriam tirar por conta dessa questão mesmo de ele ser... Porque o Congo era uma colônia belga, né? E de tirar de que tinha misoginia, que tinha racismo dentro do contexto das histórias em quadrinhos. Isso foi para a corte, foi absolvido porque se contextualizou que, obviamente, essas questões que hoje são super importantes e são prementes para o desenvolvimento humano e da sociedade e tudo mais, e que estão ao redor do mundo, naquele cenário elas não eram a pauta e não eram discutidas, né, como deveriam ser. Então você não pode também simplesmente e que fazer esse movimento era um revisionismo e queria impedir as pessoas de terem acesso àquilo e formarem a sua própria opinião, tá? E esse foi o que a corte... Quem pesquisar pode pesquisar. Eu pesquisei bastante antes de trazer aqui para vocês. A corte decidiu e arbitrou. Então, portanto, nem foi retirado o volume de circulação. E a camisa, no caso do Tintin, para além dessa questão específica, o Tintin ele é um elemento cultural muito importante dentro da Bélgica, mas que também acabou furando a bolha. Porque, para além de, obviamente, algum outro detalhe, assim como é o Popeye, se a gente for olhar para todos os personagens, Tom e Jerry, Pica-Pau, enfim, a gente olhar para os Flintstones, Jetsons e todos os desenhos das décadas passadas com mais de 30, 50 anos, a gente vai encontrar algumas questões que hoje não estão coadunadas com o que é o mundo contemporâneo. Porém, ele é um elemento cultural muito importante para o orgulho belga do ponto de vista também dessa questão de ser o aventureiro, de buscar novas possibilidades e trazer também uma questão de educação, de geopolítica ali para esse contexto. E eu achei, do ponto de vista de execução de design e até de storytelling, trazendo esses elementos, eu achei um acertado. Inclusive o tom de mudança que você tem do uniforme número 1 para o 2, achei também importante você trazer, porque lembra aqui no caso, questões ancestrais, falando do uniforme número 1, o tipo de tecido lembra bandeiras e tipo de reproduções de palácios belgas e de construções belgas que tinham uma tapeçaria mais antiga. Você vê que a própria estrutura de desenho, de marcação, de textura, ela lembra aquelas cortinas mais antigas de prédios históricos importantes. Então eles estão nesse flerte aí de orgulho belga, né? Até porque a geração está passando, eles chegaram perto de uma Copa do Mundo, e também de fazer alusão a um elemento de cultura pop que é nativo deles, mas que conseguiu vazar ao mundo. Perfeito. E sobre a Inglaterra, a gente teve mais uma polêmica que muitos políticos da Inglaterra mesmo, do próprio Reino Unido, ficaram incomodados com a alteração da cruz. Perfeito, eles alteraram as cores, né? Sim, alteraram as cores para a bandeira bissexual, né? As cores do azul, o roxo e o rosa. E muita gente reclamou sobre isso, falando que era uma cruz inalterável. Só que já tinha sido feito antes muitas vezes e nunca houve uma reclamação. Já tinha sido alterado pro azul, pro verde. Sim. E só dessa vez gerou realmente uma reclamação por parte dos ingleses. Então, perfeita maravilhosa a tua pergunta. Ótimo, pô, esse podcast aqui, vou pegar os pedaços aqui pra mim, porque... Obrigado. Não, assim, na construção do desenho,
e das pesquisas que eu fiz, me parece que não teve nenhuma alusão direta à bandeira bissexual. Não, eu imagino que sim também, só que eu acho que foi uma ligação que fizeram... Exatamente. O pessoal que é mais reacionário ou o pessoal mais tradicionalista, mais conservador, até porque você tem esses movimentos e essas disputas que estão acontecendo no mundo todo, até com o Brexit e tudo mais, eles pegam e se apropriam muitas vezes dessas pautas, como a esquerda também faz, e aí fica nessa dissidência entre direita e esquerda, para politizar essas situações. A gente está num panorama do mundo de uma maneira de polarização muito forte. Então, qualquer coisa que fuja do estritamente claro, do estritamente desenhado, vou desenhar para você poder entender, e que dê qualquer margem para interpretação, um grupo extremo ou outro vai se apoderar disso. E foi o caso com essa camisa. O que eles fizeram? A explicação para a camisa número 2 é que eles tiraram o tom que eles tinham do vermelho e trouxeram tons de azul ali que fazem parte do Reino Unido, mas trouxeram o púrpura, até para você trazer essa questão racial. Você vê que o jogador que está usando a camiseta púrpura, tem até um filme A Cor Púrpura, é um preto retinto. Por quê? Porque até quando você faz a questão da cromia para cada pessoa, né, você, mulher, deve conhecer que você pode fazer a tua escala cromal para combinar o que é o melhor camisa, batom, maquiagem para o seu tipo de cabelo, tom de pele. Então, obviamente que esse tipo de coloração ele fica mais adequado para a pele negra, e ela é feita de propósito ali como um bloco. Você vê que ele está usando uma calça até de alfaiataria com um tênis que ele poderia estar indo para a balada. Então ela vai nesse viés mais fashion e mais integral. Não vi nenhum statement, nenhuma declaração da marca que tivesse foco em nenhum grupo minoritário. Mas é aquela mesma premissa que eu falei para você no começo da nossa conversa. Como eu já tenho, por força de regra, a alteração do uniforme, eu vou me apropriar de algum elemento de moda. E foi o que eles fizeram, a camisa ficou belíssima, maravilhosa. A 1 nem se fala, né? A Nike tem acertado em cheio, assim, E também tem essa questão da Inglaterra ser mais tradicional também. Então, assim, na 1 eles não mexem tanto. Tem até um efeito de gola, que a gola é bem parecida com o que foi feita para a seleção brasileira. Alguns frisos aqui de barramento, frisos laterais, que tem mais uma função até ornamental. E os frisos de manga, que também tem uma função ornamental e tradicional de trazer os elementos da bandeira. Agora, a número 2 ficou maravilhosa, e esses elementos laterais, pode ser que faça até uma alusão com bandeiras de movimentos de transexuais, né, que você tem várias variáveis das bandeiras dos grupos LGBTQIAP+, mas eu pelo menos não vi isso em nenhuma declaração oficial, tá? Sim. E a camisa número 1, acho que, se eu não me engano, foi a da Copa do Mundo de 2022, a lançada pra Copa. Também foi um pouco criticada porque ela tinha esse degradê, né? Ela era branca com degradê pra azul, se eu não me engano. É verdade, bem lembrado. E o pessoal falou que preferia, os ingleses falaram que queriam a branca tradicional, a branca simples. E a Nike voltou a fazer isso de uma forma muito clássica e bonita, né? Sem dúvida. É isso, assim, tem que experimentar também um pouco, porque imagina, você ficaria muito monótono. O que as marcas fazem também, os criativos também fazem, e aí pensando com a cabeça dos criativos cara, eu vou esticar essa corda aqui o máximo que der, sem estourar. Às vezes estoura e, vai assim mesmo, porque é experimentação no final do dia, né? E, de novo, nós mais antigos, né? Eu tô falando por mim, não, obviamente não por você, mas os comportamentos, a maneira de ver o mundo, as tendências, a cultura, são entes vivos. E o design é um reflexo disso, né? Então, automaticamente, eu tenho que sim agradar o cara que é mais tradicional e mais antigo, mas eu também preciso conversar com todo mundo. Então, é uma maneira de se fazer, eu acho que foi um golaço. Do kit, assim, pensando o conjunto todo do que a gente mostrou até agora, em termos de consistência, dá pra gente cravar que o da Inglaterra, junto com o da França, tá nos top 3 aqui desses lançamentos. Mesmo dos que eu não vi ainda, mas dá pra gente chamar assim. Perfeito. E por último, a camisa do Brasil. As duas camisas do Brasil, que Sim. A gente já viu os amistosos, as duas sendo usadas. Pois não. E elas têm um tom muito diferente, né? Isso que me chamou a atenção. Uhum. A camisa amarela, ela já vem há alguns anos sendo quase desbotada, assim, caindo para um amarelo um pouco mais claro. E a azul também. Agora a gente vê um azul não tão forte como geralmente como foi a da Copa de 22. Ainda mais pelos detalhes, né? Que tem detalhes em tons mais claros e mais escuros. E o claro
acaba fazendo uma ilusão que parece que prevalece. Perfeito. E os detalhes na manga também são quase um azul piscina. Piscina, é quase que pro verde, né? É. Cara, perfeita as tuas considerações. O que acontece? Aí, esse aqui é um caso típico do que a gente viveu de polarização política nos últimos anos, até por conta da apropriação da seleção brasileira por conta de um grupo político, né? Então, assim, o cara que é de esquerda, mas que gosta da seleção brasileira, que gosta de vestir a camisa da seleção brasileira, não usava porque não queria estar associado com outro grupo político oposto, certo? E aí a Nike, muito inteligentemente, na minha opinião, o que ela fez para a Copa do ano passado? Ela subverte esse símbolo para que ele possa voltar a ser um símbolo plural, alterando o quê? O elemento central, que é a cor. Eu continuo tendo o amarelo, como você falou, mas eu vou para um tom mais frutado, para um tom de cor que, além de ser tendência de ser essa cor mais neon que a gente vê permeando o universo do design, ele vai se dissociar diretamente daquele grupo. Então, o que eu faço? Eu trago a questão do animal print, que não era algo que estava presente dentro da seleção. Você tinha sempre a camisa amarela, canarinho, então eu trago a questão do animal print, que é a estampa de onça, que é um elemento da cultura, e aí eu consigo trazer essa narrativa para justificar a alteração da cor, no caso da amarela. Eu estou falando ainda do ano passado, vou chegar na desse ano. No retrasado, né, da Copa de 2022. E no caso da azul, eles tiram a questão religiosa, que era presente na camisa azul, porque a camisa azul ela passa a ser usada em 58, na final contra a Suécia. Como a Suécia era mandante, o Brasil se viu obrigado a alterar o uniforme, e não tinha uniformes. Tanto que eles tiveram que comprar as camisas lá na Suécia. Só que os jogadores eles eram muito supersticiosos e muito religiosos. Isso a gente está falando dos anos 50 ainda, final dos anos 50. Então o Paulo Machado de Carvalho, para justificar o uso e deixar eles confiantes por conta do maracanaço e tudo mais, e da Copa de 54, que o Brasil também tinha ido muito mal, uma campanha ruim, em 58 na final eles falam assim, ó, isso aqui é o manto de Nossa Senhora. Legal. Então, o que acontece? Criou-se essa história no imaginário popular e ficou até então. E a camisa azul, ela tinha essa associação. Então, o que acontece? Eu dissocio a camisa amarela do que era o amarelo normal, trago para o contexto do animal print. Na azul, eu trago o quê? Os elementos da natureza. Então, eu estou trabalhando com as ondas do mar. E aí, eu desvinculo esse símbolo e estou trazendo elementos que fazem parte da fauna e da flora brasileira para dentro do storytelling e trazendo paleta de cores de moda. Então eu trago um pouco de verde na azul e você vê que é um azul que ele tem um tom mais esverdeado e até a maneira como você vê as gradações ali das ondas e o tipo de gola, você vê um pouco de verde e um pouco então pode ser o céu e a mata. E no caso da amarela, você já vai para uma linha agora que foge do animal print, mas eu tenho os elementos que fazem parte da cultura. E é uma linha de doodle, que a gente chama, tem até um cara na internet, vocês podem pesquisar, que é o Mr. Doodle, que é o cara que desenha, são esses desenhos feitos mais tosquinho, com canetão, que é meio uma linguagem meio grafite. Então, eu consigo ter os elementos da praia, do mar e tal, mas com essa linguagem que é quase que um pictograma, quase que um desenho de homem das cavernas, só que contemporâneo. Então, eu dissocio, trabalho com esses elementos de moda e tendência. O azul, se você reparar bem, dos shorts, ele é um azul que lembra muito o azul tradicional. Lembra a camisa de, lembra a Copa de 98, lembra 94. O azul está preservado. Então tem um pouco da minha identidade preservada ali, mas no amarelo com verde, que passou a ser um elemento presente e está na bandeira, eu dissocio o que foi o elemento apropriado de madeira espúria por outros grupos mais radicalizados politicamente. E também teve a escolha de colocar o escudo no meio, né? Depois de 20 anos, o escudo volta ao meio. A última vez foi na Copa América de 2004. E agora o Brasil faz uma homenagem a essa Copa América que faz 20 anos, né? Quando vai disputar a Copa América. Que é a do Adriano. Sim. Bem lembrado. E tem uma explicação para isso, tá? Se você me permite, pegando esse seu gancho. Você lembrou muito bem. O lance do escudo tá aplicado. Aí, no caso, é a marca prestando homenagem para si mesma. É se retroalimentando, que nem os influenciadores fazem. Ah, completei 10 anos e tal. Você vê muito o Fred fazendo isso, porque é parte da narrativa, de construção de narrativa. Que é o quê? Hoje, esse ano a gente tem 30 anos do Tetra. Só que o Tetra era Umbro.
Então, eles não têm como fazer associação para uma marca anterior, porque, obviamente, eles estariam remetendo àquele momento e estariam valorizando a outra marca. Porém, eu tenho uma releitura depois desses 30 anos do quê? Dessa alta estamparia. Se nós lembrarmos bem, a camisa de 94, ela é toda estampada. Por quê? Já era uma época que você tinha tecido sintético. Você tinha o escudo da CBF replicado, né, como uma marca d'água. Então eu faço uma marca d'água que está dissociada, e o lance do escudo que você lembrou muito bem, eu havia me esquecido, eu estou fazendo o quê? Uma homenagem a 20 anos de um momento que, beleza, não foi tão importante quanto foi a Copa América, mas é histórico por conta da rivalidade e por conta do gol do Adriano nos últimos minutos e a gente ter eliminado a Argentina nos pênaltis. Então a própria marca também faz alusão à sua história, à sua construção histórica em simbiose com a seleção brasileira. O Vasco fez isso esse ano também, né? A camisa principal do Vasco, eu acho que é uma homenagem a 2000, se eu não me engano, porque bem lembrado. A capa relembra que é uma camisa histórica que eles fizeram pro Vasco, e o Vasco se manteve por muitos anos com a capa, né? Então é uma coisa mais fácil de você trazer de volta. Perfeito. Olha, muito bem lembrado, é exatamente isso. Então as marcas fazem muito esse movimento mesmo de como que eu posso dizer? Não seria um autoelogio, mas assim, é uma maneira que a marca encontra, muito sutil, muito sofisticada, muito inteligente, de se retroalimentar daquilo que ela produziu e criar na cabeça do fã e do aficionado essa relação simbiótica. A capa com o Vasco é uma relação muito forte. Ela fez grandes uniformes em momentos importantes da história do Vasco, né? O Vasco indo para o Mundial, o Vasco sendo campeão brasileiro. Então, essa relação também ela fica forte por conta das conquistas, né? Perfeito. Glauco, a gente chega agora ao fim do nosso episódio. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por dar essa aula de design e camisas de time pra gente. Poxa, eu que agradeço, Júlio. Uma honra estar aqui com vocês. Muito sucesso para vocês, tá? Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Um beijo. Quem quiser me procurar, minhas redes acho que vão estar aqui, né? Mas então é isso. Valeu. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui esse episódio do Área Delas. Fique de olho no canal do Denilson Show, ative as notificações, confere se inscreveu, porque muita gente esquece de se inscrever. E muito obrigada, até a próxima. Foi bom?